Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa desse carinha aqui, o Galaxy Book 2 Pro, notebook que impressiona não só por suas características técnicas avançadas, mas também por ser bastante fino e leve. Mesmo contando com uma tela AMOLED de 15,6 polegadas, esse notebook tem apenas 13,3 mm de espessura e um peso total de 1,17 kg, apenas 10 gramas a mais do que o Galaxy Book 2 360, que conta com uma tela de 13,3 polegadas. Então, isso aqui realmente impressiona. E olha, temos aqui um hardware muito bom, com processador Intel Core i7 de 12ª geração, 16 GB de RAM, 1 TB de armazenamento SSD, e esse notebook conta ainda com uma placa dedicada da série Intel Arc. E ele ainda conta com um touchpad enorme, áudio de 10 watts de potência, teclado retroiluminado em português no padrão ABNT e claro, temos essa tela AMOLED aqui com resolução Full HD e 15,6 polegadas, que realmente é nota 10. Temos aqui um notebook muito poderoso, mas já vai se preparando porque ele não é barato. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha, vou começar falando aqui do design e realmente chama a atenção como esse notebook, mesmo trazendo uma tela de 15,6 polegadas, como esse notebook é fino e leve também. Para começar, ele tem apenas 13,3 mm de espessura e o seu peso é de 1,17 kg. Como eu falei para vocês, são apenas 10 gramas a mais quando comparado com o Galaxy Book 2 360, que é um notebook menor, com uma tela de 13,3 polegadas. E quando a gente segura esse notebook em mãos, realmente chama a atenção como ele é leve. E até por ser maior, ele tem o peso mais bem espalhado, o que ajuda a trazer essa sensação de que ele é bastante leve. Então temos aqui um notebook fino, bastante leve e que ainda traz a tampa traseira com acabamento em metal. Então temos aqui um notebook com acabamento premium, tanto que ele recebeu o selo aqui Intel Evo, tá aqui do lado do teclado. E somente notebooks mais sofisticados, com acabamento premium, com mais desempenho, uma bateria com uma ótima autonomia, acabam recebendo esse selo, e o Galaxy Book 2 Pro tem aqui o selo Intel Evo. Bom, falando aqui do acabamento, temos a tampa traseira feita em metal, enquanto que a parte de trás aqui, ela é feita em plástico. Temos essa grande tela aqui para realizar a entrada de ar, enquanto que o ar quente, ele sai por essa outra região. Por aqui ficam também os dois alto-falantes, são dois alto-falantes de 5 watts, totalizando uma potência total de 10 watts. Esse notebook é muito bonito, mas infelizmente esse tipo de visual acaba atraindo muitas marcas de dedos. Então é sempre bom ter uma flanelinha por perto para poder limpar e tirar as marcas de dedos aqui do Galaxy Book 2 Pro. E mesmo com apenas 13,3 mm de espessura, temos até porta HDMI aqui nesse notebook. Inclusive em portas, ele até que está bem servido, ó. Deste lado aqui, nós temos a porta HDMI e mais duas portas com entrada USB tipo C. Porém, uma é realmente USB tipo C e a outra é Thunderbolt 4. Que traz o mesmo conector, você pode usar dispositivos USB-C conectados à porta Thunderbolt 4, mas essa porta especificamente acaba suportando larguras de banda maiores, então dá para você plugar um monitor, por exemplo, aqui nessa porta Thunderbolt 4, e a comunicação com dispositivos compatíveis também será mais rápida. E você pode usar qualquer uma dessas duas portas para realizar o carregamento, isso porque o Galaxy Book 2 Pro traz um carregador de 65 watts com entrada USB tipo C nas duas pontas. E o interessante é que é um carregador bastante compacto, muito fácil de transportar e que você pode utilizar também em smartphones, em tablets, em outros dispositivos, dá para você compartilhar um único carregador. E desse outro lado temos aquela porta P2 Combo, que permite você conectar um microfone e fone de ouvido ao mesmo tempo, né? Uma única porta para fazer as duas conexões. Temos uma porta USB tipo A 3.2, bem interessante isso, um recurso cada vez mais raro. E por fim também temos uma entrada de cartão de memória no formato micro SD. Então temos aqui um notebook de 15,6 polegadas, mas que é fino, bastante leve e também muito fácil de transportar. Gostei bastante. E olha, pessoas que gostam de notebooks com telas maiores, mas também querem um modelo mais compacto, vão adorar aqui o Galaxy Book 2 Pro.
Mostrando aqui a parte interna, essa região onde fica o palm rest é feita em plástico. Temos aqui o teclado no padrão ABNT, então temos o C cedilha, por exemplo, mas infelizmente ele não conta com a barra e o ponto de interrogação aqui em uma tecla dedicada. Você precisa fazer a combinação aqui com o Alt GR mais o Q e o W para poder ter essa tecla. Mas temos aqui o C cedilha e temos a acentuação, que é bastante fácil de colocar aqui graças ao teclado no padrão ABNT. E ele traz retroiluminação, que é bem interessante, e as teclas, elas têm aquele formato que as pessoas chamam de chiclete. Isso porque elas são bem rasas, mas ainda assim são bastante confortáveis de digitar. E é de se esperar mesmo que elas sejam rasas, justamente porque é um notebook bastante fino. Mas o teclado do Galaxy Book 2 Pro é muito confortável, as teclas têm um bom tamanho, então é bastante confortável aqui de utilizar o teclado. E por ser um notebook com tela de 15,6 polegadas, sobrou espaço aqui no teclado para a área numérica também. Olha, quem gosta de ter um teclado numérico dedicado vai adorar aqui também esse notebook. E a Samsung aproveitou bem o espaço, tanto que ficou poucas bordas aqui nos cantos. O teclado realmente tá com um tamanho bem legal. Agora o que chama mesmo a atenção é o touchpad. Ele é enorme, suporta multigestos e é muito confortável de utilizar. Entre notebooks com Windows, eu acho que é um dos maiores que eu já testei. Realmente é muito bom esse touchpad e, como falei para vocês, suporta multigestos, então você pode usar a combinação com 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos aqui para executar os comandos junto com o Windows. Agora, um dos pontos que mais chama atenção nesse notebook é a sua tela. Isso porque temos aqui uma tela AMOLED com resolução Full HD, 1920 por 1080 pixels, e com a tecnologia AMOLED, o que traz aqui excelente contraste, ótimos ângulos de visão. Olha só a qualidade dessa tela. Ainda temos bordas finas aqui. Mas o que eu mais gosto da tela AMOLED aqui desse notebook é o alto contraste e também as cores que são muito vibrantes. Ela também tem um ótimo nível de brilho, aqui colocando no máximo para vocês terem uma ideia, aqui está com brilho máximo. Então uma tela muito brilhante e mesmo quando você inclina o notebook, você continua com uma excelente legibilidade. Esse é um dos pontos altos aqui do Galaxy Book 2 Pro. Só não é perfeita porque, como eu falei no unboxing, ela não é touchscreen. Eu gostaria que ela tivesse o suporte ao touchscreen, seria ainda melhor, e também o suporte S Pen, consequentemente, né, assim como acontece com o Galaxy Book 2 360, mas apesar desse detalhe, é uma tela com uma qualidade bem legal. As bordas são finas, tanto na parte superior quanto nas laterais, somente a borda inferior acaba sendo um pouquinho mais espessa. Ela traz taxa de atualização de 60 Hz, é uma tela que não tem do que reclamar para você assistir vídeos, para acessar pacote Office, ver e-mails. Olha, assistir vídeos com essa tela é realmente bem legal. E o bom é que você pode deixar o notebook até numa posição mais inclinada, ainda assim você vai conseguir ter uma ótima legibilidade aqui graças à tela AMOLED. E quanto à performance, o Galaxy Book 2 Pro traz uma CPU Intel Core i7 de 12ª geração, modelo 1260p. A 12ª geração das CPUs da Intel trazem uma configuração bem diferente, uma combinação de núcleos de performance com de economia de energia. Na 11ª geração, por exemplo, todos os núcleos tinham a mesma configuração e a Intel mudou isso nessa geração, essa é a grande novidade. Então temos aqui uma CPU de 12 núcleos, sendo 4 de performance e 8 de eficiência. E esses 4 núcleos de performance possuem 2 threads cada uma. Então temos uma CPU de 12 núcleos e com um total de 16 threads. A velocidade padrão aqui da CPU do Galaxy Book 2 Pro é de 2,1 GHz, mas ele pode chegar até 4,6 GHz no modo turbo. Além disso, o Galaxy Book 2 Pro traz 16 GB de memória RAM no padrão LPDDR5 e 1 TB de armazenamento no padrão NVMe. E detalhe, tá? O Galaxy Book 2 Pro traz 2 slots, então dá para você utilizar até 2 SSDs simultaneamente aqui nesse notebook. Então temos aqui um ótimo conjunto para você rodar aplicativos Office, navegar na internet e até trabalhar com softwares mais pesados, como um Photoshop ou um editor de vídeo, por exemplo. Ele traz a placa integrada Intel Iris Xe, porém ele também conta com uma placa gráfica dedicada, uma placa gráfica da Intel da série Arc 3. Mais especificamente o modelo A350M. É uma placa dedicada com 96 unidades de execução, com um clock de 1,15 GHz e 4 GB de memória GDDR6. E essa memória é dedicada para a placa, mas ele também pode compartilhar parte da memória RAM. Infelizmente a Intel não é muito tradicional no mercado de placas gráficas dedicadas, né? Ela está começando agora nesse mercado, mas a A350M até suporta algumas tecnologias mais novas, como o Ray Tracing, por exemplo. Ele traz 6 unidades
para fazer o Ray Tracing. Segundo a Intel, a A350M traz 2 vezes mais desempenho do que uma placa gráfica on-board, mas isso não impressiona, afinal de contas, o desempenho de placas gráficas on-board são bastante limitados. E a A350M é o modelo mais simples da série Intel Arc, então não espere uma revolução de desempenho, nem um excelente desempenho em jogos. O ideal é você utilizar essa placa gráfica para softwares como editores de vídeo, por exemplo. Nesses pontos ela vai ajudar. Mas isso não significa que o Galaxy Book 2 Pro não consiga rodar os games. Se você abrir mão dos detalhes gráficos, dá para você rodar jogos como Dirt 5 ou Forza Horizon 4, e você até consegue um bom gameplay se você diminuir os detalhes por baixo. O Dirt 5, por exemplo, até consegui rodar com os gráficos no médio em resolução Full HD, mas ele ficou uma taxa de mais ou menos 25 quadros por segundo. Não chegou a cair muito, mas ficou nessa média. Já com o nível de detalhes no baixo, o jogo rodou com uma boa qualidade e a mais ou menos 35, 38 quadros por segundo. Então ele não vai rodar de forma perfeita, mas é possível jogar até mesmo esses games mais pesados. Porém, eu tentei rodar o Forza Horizon 5 e ele travou todas as vezes. Ele até chegou a carregar o jogo, mas antes de inicializar, o game fechava. Eu acredito que é mais uma questão de driver do que de capacidade gráfica para rodar o jogo. E como a Intel Arc não é tão popular quanto as placas de vídeo da NVIDIA ou da AMD, por exemplo, a compatibilidade com alguns jogos pode ser prejudicada. Quanto à bateria, temos aqui um modelo com 68 Wh. Segundo a Samsung, ela consegue aguentar até 21 horas de reprodução de vídeo, mas com brilho da tela não muito alto. Aqui na prática, não chegou nem perto disso, mas ainda assim me impressionou. Eu consegui uma autonomia de 12 horas aqui com o Galaxy Book 2 Pro, utilizando com uma mescla para assistir vídeos, para navegar na internet, isso com brilho na metade, em 50%. Então acredito que foi até uma boa autonomia, considerando que temos aqui uma tela de 15,6 polegadas, temos uma placa de vídeo dedicada, mas realmente não chegou nem perto das 21 horas que a Samsung afirmou. O Galaxy Book 2 Pro traz 2 alto-falantes de 5 watts posicionados aqui na parte de baixo, não é uma posição muito boa, né? Mas em todo caso são 10 watts de potência e são alto-falantes tunados pela AKG, então é de se esperar uma qualidade muito boa de áudio. Eu não achei incrível o áudio aqui do Galaxy Book 2 Pro, mas ele é alto. Achei que com 10 watts o volume seria um pouquinho mais alto, mas até que está mais alto do que a média. Aqui mostrando para vocês, olha. Deixa eu aproximar. A qualidade é boa. É acima da média, mas não é excelente. Eu esperava que o volume fosse um pouquinho mais alto por ser 10 watts, né? Galera, a gente sabe como mas sim, o volume é alto aqui, ó. Colocando em cima da mesa. Mais próximo da faixa dos R$1.000. Aqui vocês podem ter uma média de como é que é, uma ideia, né, de como é que é o áudio aqui do Galaxy Book 2 Pro. E aqui mostrando a tela rodando os vídeos, tá aqui mostrando a tela e realmente é impressionante a qualidade dessa tela aqui, os ângulos de visão são excelentes, nada a reclamar, só tem elogios em relação à tela AMOLED do Galaxy Book 2 Pro. Bom galera, o Galaxy Book 2 Pro não é um notebook perfeito, mas eu gostei bastante dele, no geral ele é muito bom, traz um ótimo desempenho, é um notebook que eu acredito ser muito interessante para você utilizar em edição de vídeo, com Photoshop também, aplicativos de Office, para navegar na internet, ver redes sociais, é um notebook bastante completo, para estudar também ele vai ser muito bom, na verdade ele está até superdimensionado para essas outras tarefas. Agora para edição de vídeo e para edição de fotos ele manda muito bem, inclusive a sua tela AMOLED traz 120% do volume de cor, então temos aqui um notebook bem interessante para você utilizar no trabalho. Para jogos, ele vai trazer algumas limitações, você vai ter que abrir mão da qualidade dos gráficos, isso porque ele traz uma placa gráfica dedicada, mas é uma placa bastante simples. Vai ter um desempenho superior a GPUs on-board, mas ainda assim vai ficar bem abaixo das placas gráficas aí de alto desempenho. Ela é sim superior, mas ainda assim você vai ter que jogar os games com detalhes no baixo. Ainda assim eu fiquei surpreso, o Dirt 5 é um game bastante pesado e eu consegui rodar com detalhes no baixo com uma boa qualidade aqui, então é um notebook que você pode utilizar para jogos, mas não é essa a vocação dele. Eu acredito que ele seja um notebook mais indicado para você utilizar para essas outras tarefas e também para edição de vídeos, para Photoshop, para o trabalho, para estudos, esse notebook acaba sendo perfeito. Traz um touchpad grande, teclado retroiluminado, tem aqui um sensor de tais muito bom, que dificilmente erra. Quando erra é mais culpa do Windows do que dele, mas aqui comigo, olha, ele está sempre funcionando muito bem, é bastante rápido aqui o sensor de tais e não tive problemas
em usá-lo. É um notebook bastante fino e bastante leve, ainda assim com uma telona de 15,6 polegadas com uma ótima qualidade. E até o seu carregador é bastante compacto, com 65 watts. Você pode utilizá-lo em outros dispositivos, como tablets, smartphones, isso porque ele traz a saída USB tipo C nas duas pontas, então é um conjunto bem interessante. E talvez o maior defeito do Galaxy Book 2 Pro seja mesmo o seu preço, já que ele está custando R$ 12.999, R$ 13 mil praticamente. Acredito que o preço vai cair com o passar do tempo, mas não espere uma queda muito brusca de preço. E até pelo seu hardware, até pelos recursos que esse notebook traz, é difícil imaginá-lo aí custando abaixo de R$ 8 mil, por exemplo. Então, até uns R$ 8 mil eu acredito que esse notebook possa chegar, mas é difícil ele ficar mais barato do que isso. Mas quem sabe, né? Vamos esperar aí com paciência, até porque pelo conjunto aqui o Galaxy Book 2 Pro é um notebook bem interessante. Gostei bastante aqui desse notebook. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!